A Hora da Medicina de Deus, com o apóstolo Diego Gomes. Uma sociedade marcada pela violência, suicídio, câncer, depressão, drogas. Existe uma solução: Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde para você que nos acompanha por intermédio desta programação. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, porque Deus, Ele está a mover sobre a sua vida algo muito especial nessa tarde por intermédio da sua palavra. Você que nos acompanha sempre, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já pode estar mandando agora o seu WhatsApp, o seu pedido de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, glórias a Deus. Eu quero chamar você também para que você possa participar da construção do nosso templo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde nós já estamos ali trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus tem nos dado a direção e tem abençoado, e Ele vai continuar abençoando ainda, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer para o seu coração nesta tarde, você que nos acompanha, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, trabalhar a sua fé nesta tarde. Eu quero trabalhar a sua fé de uma forma que ela venha produzir um milagre na sua vida. Que a sua fé ela venha gerar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, uma saída para a situação que você se encontra, pela situação que você está passando agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer para você nesta tarde. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Eu já quero entrar com a pregação da palavra, com a ministração da palavra do Senhor para o seu coração. Eu já quero trazer para a sua vida uma bênção da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 26, versículo 12 e 13. Eu quero nesta tarde estar ministrando ao seu coração, que você que se encontra sobrecarregado, você que se encontra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passando por alguma situação, por alguma tribulação, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe você, meu amigo, minha amiga, nesta tarde, você que nos acompanha por intermédio desta programação de terça a sábado, de 1 às 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você hoje acordou com um desejo de ouvir a voz do Senhor. Você está passando por uma situação difícil e você não sabe o que fazer. Mas nesta tarde Deus Ele vai estar revelando o pensamento do seu coração. O Senhor vai estar discernindo o pensamento do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Com a sua Bíblia aberta, no livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas, o começo, no capítulo 26, no versículo 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 26, 12 e 13, diz assim, versículo 12, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13, ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preste atenção, aleluias, glórias a Deus. Há uma revelação da parte de Deus nesta palavra para a sua vida nesta tarde.
Quem sabe você está buscando, você já foi em tantos lugares querendo ouvir a voz do Senhor, querendo ouvir, aleluias, glórias a Deus. Que o Senhor venha falar contigo nesta tarde. Você que tem buscado ouvir a voz do Senhor. Nós observamos que há uma situação gerada depois que Abraão morre. Aleluias, glórias a Deus. No capítulo de número 25, Deus ele vem. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo de número, aleluias, glórias a Deus, 25, começa a se desenrolar algumas coisas na vida de Abraão. E começa a ser gerada uma tensão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No final da vida de Abraão, Abraão casa-se com outra mulher. Ele tem filhos com esta mulher. Mas antes da sua morte, ele despede esses filhos, porque ele sabia que a promessa era para Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que me chama a atenção no capítulo 26, é que Deus agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele não esquece do legado de Abraão. Abraão deixou um legado, aleluias, para Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abraão foi um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, diferente de mim, de você, em alguns aspectos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas semelhante a mim, a você. Mas Abraão, ele foi um homem que deu ouvido à voz do Senhor. Abraão foi um homem que ele viveu pela fé. Abraão, quando ele estava na terra dele, ali na sua casa, no meio da sua parentela, no capítulo 12 de Gênesis, Deus ele vem a Abraão no versículo 1 e faz uma promessa para Abraão. Deus ele lança um desafio na vida de Abraão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus ele desafia Abraão dizendo o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus está desafiando Abraão, aleluias, glórias a Deus, a sair daquela terra que ele se encontrava, quem sabe da sua zona de conforto, aleluias, glórias a Deus, do meio da sua família, da sua parentela. Mas Deus ele não falou para Abraão o local, Deus não mostrou, não citou o nome da cidade, do bairro, da região. Deus ele não falou se o lugar para onde Abraão seria enviado seria um lugar, aleluias, glórias a Deus, que tinha uma terra boa, era uma beira de um rio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou se era no deserto, em uma montanha. Mas Deus ele deu uma direção a Abraão segundo a fé. Deus desafiou Abraão para que Abraão viesse pela fé, crendo na promessa do Senhor que iria se cumprir na sua vida. E Abraão partiu, aleluias, glórias a Deus. E ele pegou a sua esposa, pegou seu sobrinho e partiu. E no meio de todo esse percurso do capítulo de número 12 até o capítulo de número 25, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Abraão ele ainda vai fazendo algumas coisas e algumas promessas vão se cumprindo na vida de Abraão, aleluias, glórias a Deus. Mas no capítulo de número 26, Deus agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, começa a cumprir ainda as promessas que ele havia feito na vida de Abraão. Agora Deus começa a cumprir na vida de Isaac, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isaac poderia ter feito uma escolha, obedecer ou não obedecer. Mas Isaac também saberia, ele sabia que obedecer era prosperar e não obedecer era fracassar. Só há duas alternativas para você nesta tarde. Ou você dá ouvido à palavra do Senhor, ou você ouve a palavra do Senhor, obedece e prospera nesta terra, ou você rejeita a palavra do Senhor e fracassa aqui ou em qualquer lugar que você vá. Porque não é a terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo,
Não é este lugar, a minha bênção não está neste lugar, aleluias, glórias a Deus, a minha bênção não está para onde eu quero ir, ou para onde eu for, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção está no meu Deus, a bênção está na fé, está na minha crença, aleluias, glórias a Deus, no Deus do impossível, Deus de poder e de glória. E a Bíblia diz que agora Deus ele vem a Isaac, e ele começa a fazer promessas a Isaac, assim como ele prometeu. Deus ele sempre vai fazer promessas para você e para mim. Deus sempre vai estar nos fazendo promessas. Tem pessoas que estão buscando, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E tem outros que estão induzindo as pessoas, ensinando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer esse ritual, para que Deus ele venha te abençoar. Aleluias, glórias a Deus. Mas não existe ritual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que faça você prosperar. Aleluias, Deus de poder e de glória. Porque a bênção que foi derramada, que foi manifestada na vida de Isaac, no capítulo 13, no versículo 13 diz que ele prosperou, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Essa é a bênção que Deus ele tem para mim e para você. Isaac prosperou, continuou prosperando e ficou riquíssimo. A bênção de Deus ela foi constante na vida de Isaac. Mas para que esta bênção ela fosse constante na vida de Isaac, Isaac precisou tomar posse da vitória. A minha vitória eu não vou conquistar, ela já foi conquistada. A minha bênção eu não vou conquistar, ela já foi conquistada. Eu só preciso tomar posse. Mas como assim? Porque eu ouço muito dizer que tem que vir buscar a bênção. Não, a minha bênção eu já conquistei, ou seja, já foi conquistada, eu só preciso tomar posse dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus ele faz promessas para Isaac, assim como ele fez promessas para Abraão. Abraão foi o homem, aleluias, glórias a Deus, ou seja, o primeiro homem a andar pela fé. A Bíblia chama Abraão de o pai da fé, ele foi o pai da fé, o criador da fé foi Abraão, porque não havia fé naqueles dias de Abraão, nos dias de Abraão não existia fé, aleluias, glórias a Deus. Mas Deus queria um povo separado, um povo santo, um povo que buscasse a Ele em espírito e em verdade. Mas Ele é um Deus invisível, mas porém real. Você não pode vê-lo, mas Ele está aí do seu lado. Você não pode tocá-lo, mas Ele está aí do seu lado. E assim como na vida de Abraão, que ele conquistou as bênçãos, a promessa segundo a fé, também deveria ser na vida de Isaac. Isaac tinha que andar nas pisadas de Abraão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que havia fome na terra. Todo lugar que há fome, há falta de chuva. Você pode observar todo lugar que há escassez de alimento, também não há chuva, não chove. As pessoas até querem plantar para colher, mas elas não conseguem porque elas dependem do tempo, elas dependem da chuva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Isaac era homem semelhante a mim e a você. Isaac era semelhante a mim e a você. Isaac estava em uma terra que havia fome, porque a Bíblia está dizendo aqui que houve fome como nos dias de Abraão, também houve um desafio. Abraão foi desafiado nos dias dele. E Abraão venceu aquela fome, passou pelaquele deserto, pelas provações e conquistou a vitória em nome do Senhor Jesus. Mas agora era a vez de Isaac
deixar o seu legado. Deus estava desafiando Isaque agora para que ele deixasse o legado dele. E a Bíblia diz que havia fome, não havia chuva, a terra estava seca, né? E ali as pessoas dependiam de poços de água, né? Eles cavavam poços muito fundos. Tem poços que são cavados que é preciso amarrar uma corda num camelo. Você amarra uma corda no camelo para tirar a água daquele poço ali, e você bate no camelo, o camelo sai correndo e vai puxando a corda, porque é muito fundo. Então, para tirar a água, aí o camelo sai puxando, e aí a água sobe naquele balde ali. É assim que em muitos lugares naquela região ali, eles tiram água, de tão profundo que é o poço. Imagina naqueles dias ali que Isaque estava participando daquela geração, havia fome, havia seca naquele local, naquela cidade, naquele país, naquela região ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Havia fome, fome significa seca, não havia chuva, assim como nos dias de Elias, quando cerrou o céu por 3 anos e 6 meses, e houve fome, havia fome, as pessoas estavam famintas, seca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os animais começam a morrer, os primeiros a sofrer, os animais que começam a morrer, porque as pessoas não vão deixar de se alimentar para alimentar os animais. Mas Deus, ele chama Isaque e diz, olha, não vai para o Egito, aleluias, glórias a Deus, mas fica no lugar onde eu te mostrar, onde eu te disser, porque eu vou te abençoar, assim como eu fui com Abraão, eu serei contigo também, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaque recebeu um desafio, e Deus está te desafiando nesta tarde, o Senhor está te desafiando nesta tarde, Deus está desafiando você. Quem sabe você é até um crente, quem sabe você até busca, mas você não está conseguindo ser abençoado, você está querendo até sair daqui, porque você acha que o problema é aqui, o problema é Manaus, o problema é a Amazônia. Você está pensando que o problema está aqui. Aí você diz assim, eu não estou sendo abençoado, não estou desfrutando de nenhuma bênção, e por isso eu vou embora. Isaque estava na mesma situação que você se encontra agora, passando pela mesma dificuldade. Não estava fácil, fome, seca, animais morrendo. Mas Isaque tinha algo na vida dele que você também tem, ou pode ter nesta tarde. Isaque tinha promessas, e você tem promessas de Deus. Quem sabe você pode até dizer, mas ninguém nunca falou comigo, eu não recebi nenhuma revelação, nenhuma profecia. A promessa de Deus está aqui na palavra dele, porque ele diz que eu velo pela minha palavra para que ela possa se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em Hebreus também diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Você busca o Senhor por intermédio da palavra, você crê no Senhor por intermédio da palavra. O Senhor vai te abençoar por intermédio da sua palavra, porque Ele vela por ela, para que ela se cumpra na sua vida. Isaque estava em uma situação difícil, mas Isaque tinha algo que talvez você tenha também nesta tarde, e talvez outras pessoas podem ter também, como ali também outras pessoas certamente tinham.
Isaac tinha algo que muitas pessoas ali também tinham. Isaac tinha semente. Isaac tinha semente. Mas Isaac sabia que para ele colher aquela semente, ele tinha que plantá-la. Mas como ele vai plantar em uma terra seca? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em uma terra desértica, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em uma terra que não era propícia para a agricultura, mas sim para a criação de ovelhas, de animais que não dependem de muito alimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ali havia os pastores de Abimeleque, que tomava conta do seu rebanho. Isaac também tinha um rebanho dele. Isaac tinha a semente. Muitas pessoas também tinham a semente ali. Isaac, eu acredito que ele pensou o seguinte: eu posso comer essa semente, ou eu posso semear esta semente. Mas ao semear, preciso confiar no Senhor. Isaac agora ele precisava usar a sua fé. Ele tinha semente, mas aquela semente para ser germinada, aquela semente para dar fruto, ele precisava agora colocar a fé dele em ação, a fé dele em prática. Porque Deus, ele fala no versículo 1 a seguir, Deus começa a fazer promessas para Isaac. Não vá para o Egito. Tem pessoas que estão andando para o Egito, estão indo para o Egito. Tem muitos aí, muitos crentes, muitas pessoas que estão indo para o Egito, aqui mesmo dentro desta cidade. Estão abandonando a promessa e indo para o Egito e vivendo no Egito como escravo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o povo de Deus no Egito, eles são escravizados. Eles são escravos. Mas você foi liberto do Egito. No Egito não está a sua bênção. A sua bênção não está em nenhum outro lugar. A sua bênção não está, se você olhar aqui para esta cidade, a sua bênção não vai estar aqui. A sua bênção está no Senhor. A sua bênção está em Deus. Se você vai ser abençoado, ou aqui, ou aonde Deus enviar você, vai ser por intermédio da bênção de Deus. Isaac tinha todos os motivos para não semear naquela terra. Havia fome, a necessidade. Havia fome, está escrito aqui que havia fome, como nos dias de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Isaac creu. A Bíblia diz que Isaac pegou aquela semente e ele creu, porque Deus havia prometido para ele: vai para o lugar que eu te disser e eu vou te abençoar. Deus, ele trouxe você para aqui. Você está aqui. Você tem a semente, mas você está com medo de plantar a semente. Porque você está imaginando: se eu plantar essa semente, o que é que eu vou fazer depois? Você vai colher. Isaac estava nessa mesma situação. Ele tinha semente. Não só ele. Outras pessoas também tinham a semente. Mas a diferença de você para as outras pessoas, a diferença de Isaac para as pessoas da sua geração, da sua época ali, era que Isaac tinha fé. Isaac acreditava no Deus do impossível. Isaac acreditava no Deus que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaac sabia: eu vou semear. Mas não havia chuva, porque havia fome. Não havia chuva. Não era propício, não era sábio, segundo a sabedoria humana, semear naquele local, naquela terra.
Mas Isaac precisava prosperar. Isaac precisava ter êxito. Isaac precisava, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de uma bênção. Mas ele já havia sido abençoado. Deus já havia dito para ele que aonde fica no lugar que eu te disser, porque eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Deus havia falado para Isaac, eu vou te abençoar. Aonde você ficar, eu vou te abençoar. Isaac estava ali, em uma situação difícil. Duvidar não. Isaac não estava duvidando. Porque se ele tivesse duvidado, ele não teria semeado. Mas a situação na qual ele estava envolvido era difícil. Não a situação dele, porque ele confiava em Deus. Ele tinha a promessa de Deus, mas essa promessa, tem pessoas que ficam buscando minha bênção aqui, minha bênção ali, eu vou aqui, eu vou ali, e não sei o que, fica buscando em tantos lugares a bênção, e a bênção está na sua vida. A bênção estava na vida de Isaac. Deus falou, vai para onde eu te disser e eu vou te abençoar. Aleluias, glórias a Deus. E agora Isaac pega aquela semente. Eu imagino Isaac agora pegando aquela semente, faz uma reunião com os seus pastores, com os seus servos, com os seus filhos. Aleluias, glórias a Deus. Faz uma reunião com Esaú, chama Jacó. Ele pega agora Jacó, pega Esaú, pega seus servos. E agora Isaac, ele diz assim o seguinte, aqui está a semente. E aquela é a terra e nós temos que semear. Aleluias, glórias a Deus. Em uma terra seca. Mas Isaac acreditava no Deus que transforma o deserto em mananciais de águas. O segredo de Isaac era esse. Que Isaac estava semeando. Mas ele já acreditava que aquela semente estava brotando, estava se desenvolvendo, e ele estava colhendo. Isso é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a prova e a convicção daquilo que eu estou esperando. Isaac estava semeando, mas Isaac estava acreditando, confiando. Isaac estava esperando uma grande colheita, aleluias, glórias a Deus, em uma terra seca, sedenta, que não chovia há muito tempo, porque havia fome na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tinha para onde Isaac correr, e ele precisava semear. Enquanto todos estavam de braços cruzados, Abimeleque, seu exército, seu povo, Isaac pegou o seu povo e começou a semear. Agora eu imagino os filisteus olhando para Isaac e o seu povo semeando. Imagino que eles disseram assim: esse povo hebreu é doido, esse povo hebreu é maluco, esse povo é doido. Será que eles não entendem? Será que eles não compreendem que há fome na terra? Será que eles não compreendem que ninguém está semeando? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Será que eles não compreendem que ninguém aqui é maluco de semear semente? Aleluias, glórias a Deus. Aquele povo ali estava comendo a semente estava na mão deles também. A semente que Isaac tinha, eles também tinham, mas Isaac estava semeando enquanto eles estavam comendo, e a fome estava se agravando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu quero dizer uma coisa para
você nesta tarde. Quando Isaac começou a semear, aleluias, glórias a Deus, você pode ter certeza que aquele solo, aleluias, Deus de poder e de glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele começou a receber a chuva, ele começou a ser irrigado, aquela semente começou a ser germinada. Mas por que Isaac semeou quando outros não estavam semeando? Por que Isaac acreditou? Porque quando outros não estavam acreditando? Isaac tinha fé, e a fé não falha nunca. A fé nunca vai falhar. Sabe por que a fé nunca vai falhar? Preste atenção, que Deus está falando com você nessa tarde. Sabe por que a fé nunca vai falhar? Você sabe por que um servo de Deus, uma pessoa que se diz ser um cristão, uma pessoa que se diz ser um servo de Deus, ela precisa ter fé, porque Hebreus está dizendo, está deixando bem claro, é impossível agradar a Deus sem fé, porque é preciso que aqueles que se aproximam dele, acreditem que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Isaac tinha fé. Eles tinham a semente, mas não tinha fé. Você tem a semente e tem a fé. Por isso que você vai prosperar nesta terra. Por isso que Deus vai te abençoar nesta terra. Você quer migrar, você quer sair daqui. Ah, aqui não está muito bom. E quem foi que falou que estava bom para Isaac? Havia fome na terra. Isaac não estava bem também. Porque da mesma forma que aquele povo ali estava sendo atribulado pelaquela fome, Isaac também estava passando pela mesma situação. Mas quando Isaac ele foi andando, ele foi comendo, mas chegou a um certo ponto que Isaac olhou e disse, olha, está acabando, e o que nós temos é só a semente. Porque era assim, e ainda é assim nos dias de hoje. A semente é separada. Quando colhe, quem entende de roça sabe como é. Quando faz a colheita, a semente é separada. A semente é separada. O que é para vender, vende. O que é para comer, come. E a semente fica separada. Isaac veio enfrentando aquela fome tremenda. Todos estavam passando pela mesma situação. Isaac estava enfrentando. Mas quando acabou o que era de comer, agora só restou a semente. E se Isaac comesse aquela semente, ele nunca ia prosperar na vida dele. Deus nunca ia abençoar Isaac se ele comesse aquela semente. Porque aquela semente ali era o fruto, aleluias, glórias a Deus, que ia ser gerado por intermédio da fé de Isaac. A fé de Isaac na semeadura, ou seja, em semear aquela semente ali, ia gerar frutos, que hoje está falando comigo e com você, está nos inspirando a usar a fé que Isaac usou para semear. Todos estavam comendo a semente. Tem muitos que estão fazendo aí, tem muitas pessoas que dizem ser servos de Deus, que já comeram até a semente. Não tem nem mais o que semear, ficaram com medo de comer a semente. Eles não confiaram, não acreditaram em Deus, eles foram lá e comeram a semente. Aí hoje está batendo a cara na parede, de porta em porta, pedindo a um, pedindo a outro. Por quê? Não acreditaram, não confiaram no Senhor. Eles tinham a semente, eles não semearam. Isaac precisava fazer duas coisas. Primeiro, ele tinha que se impor, fazer uma reunião, chamar seus servos e dizer, olha, nós só temos a semente e nós precisamos semear. E ele começou a semear, ele semeou a semente. A semente tem que ser semeada. Você nunca vai colher se você não semear. Quem sabe Deus ele te deu um recurso, te deu uma direção, e você está aí com essa semente na mão, mas você está com medo de plantar essa semente, você está
Aleluias, glórias a Deus. Tem pessoas que são até incentivadas a pegar a semente. Não, você traz a semente e me dá que eu vou semear por você. Não, nada disso. Se Isaac tivesse feito isso aí, ele tinha morrido de fome, tinha vivido numa miséria, ia sofrer muito. A semente estava na mão de Isaac. Você não tem que me dar a semente é sua. Aleluias, glórias a Deus. Você não vai pegar a sua semente que Deus colocou na sua mão e trazer ela para mim, colocar em meu bolso, não. A semente é sua. Você tem que semear essa semente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A semente é sua. Se você quer semear na obra, semeie, é sua semente. Se você quer investir em alguma coisa, invista. Fazer alguma coisa, faça. A semente é sua. Deus vai abençoar você por intermédio da sua semente. Mas eu não posso de forma nenhuma incentivar você a me entregar a sua semente. Não, a semente é sua. Deus te deu essa semente, porque Ele quer te abençoar por intermédio dessa semente. Mas aonde está essa semente? Será que você está querendo dar essa semente para alguém para semear por você? Tem pessoas que estão perdendo a bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Por conta da preguiça. O que tem de pessoas preguiçosas que tem a semente na mão, mas elas não têm coragem de semear. Aí pega a semente e entrega na mão de outra pessoa e perde a bênção. Deus, Ele quer abençoar você. Deus, Ele quer prosperar a sua vida, tanto no nível espiritual como no nível financeiro. Aleluias, glórias a Deus. Mas você precisa semear. Você precisa semear. Já pensou se Isaac fosse um preguiçoso? Porque eu vejo muitos aí falando, você vai ter que trabalhar, meu irmão. Você vai... Não, você vai ter que trabalhar. Você não vai ser abençoado se você não se dispor a trabalhar, a colocar a mão na massa, a cair para cima, a partir para cima mesmo, com tudo. Isaac, eu acredito que ele fez uma reunião com Esaú, com Jacó, com Rebeca, aleluias, glórias a Deus, com a Rebeca, né? Com os seus servos. Ele disse, vamos semear. Mas pai, seco, os jovens, né? Esaú, Jacó, os dois jovens. Mas Isaac era um homem de fé, era um homem persistente. Ninguém conseguia mudar o pensamento de Isaac. Isaac, quando Rebeca não podia gerar filhos, a Bíblia diz que ele orou incessantemente até o Senhor abrir a madre de Rebeca. E ele recebeu a bênção dobrada. Isaac era um homem persistente. Se tinha uma coisa que Isaac era persistente. Ele dizia, nós vamos semear, porque Deus falou que Ele vai me abençoar. E nós vamos semear. Mas pai, se a gente semear, né, talvez, quem sabe, a imaturidade dos jovens, né? Mas eles aprenderam uma lição, né? Eles aprenderam uma lição, principalmente Jacó. Para você ver como que Deus ele trabalha na vida do pai para abençoar a vida do filho. Depois, muitos anos depois, Jacó também é abençoado por intermédio da mesma atitude que Isaac teve. Trabalhando. Se alguém está dizendo que você vai ser abençoado, que você não precisa fazer nada e que não sei o que, é só você dar e você trazer a sua semente, entregar e que ele vai... Sai fora. A semente é sua. Eu não posso tomar a sua semente. Elias, quando foi para a viúva, ele não comeu a comida da viúva. Não. Se alguém falou que ele comeu, está tudo errado e é mentira. Ele falou, vai lá, faz, traz um bolinho para mim. Ele não comeu o que ela tinha, não. Ele vai lá, traz um bolinho para mim. E quando ela voltou, a panela estava cheia. A semente é sua. A viúva tinha a semente, o alimento dela, a única coisa que ela tinha. E Deus prosperou ela. Ela precisou ir lá catar os gravetos, fazer a comida, levar para o profeta. Tudo depende de trabalho e disposição. Mas o que tem de pessoas aí
pegando a semente e gastando com outras coisas, não estão semeando. Você precisa semear. Está com medo de quê? Ah, não, mas pode dar. Não. Se você estiver duvidando é porque a sua fé está fraca. E o que eu posso fazer para que a minha fé ela possa ser uma fé que venha gerar um fruto na minha vida, um impacto na minha família? Você precisa meditar mais na palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está tendo fé agora. Você sabia que agora o seu coração está sendo bombardeado pela fé? Porque você está ouvindo a palavra do Senhor. E toda vez que você ouvir a palavra do Senhor do jeito que ela é, pregada para você sem disfarce, sem maquiagem, sem nenhuma invenção, ela tem que ser pura. Ela tem que ser uma espada afiada que entra dentro do seu coração e discerne o pensamento do seu coração. Isaac semeou naquela terra. Eu vou ler mais uma vez. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Você sabe por que tem pessoas que não conseguem ser abençoadas? Porque tem muitos que estão comendo a semente em vez de semear. É porque precisa esperar. O segredo é a paciência também. Você precisa ter paciência. Isaac semeou, e a Bíblia diz que naquele ano, ou seja, ele esperou um tempo, ele semeou, né? Cada lavoura, cada tipo de semente tem um tempo de colheita, né? Tem umas que são 6 meses, 4 meses, 1 ano, ou até mais. Mas aquela semente que Isaac semeou, levou um tempo para que ela germinasse, crescesse e começasse a dar fruto. Enquanto todos estavam de braços cruzados, né? Isaac estava semeando, e Deus estava abençoando Isaac, porque Isaac acreditava na bênção do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem semeia. Aí no versículo 13 diz assim: e ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. A bênção está bem aí, nas suas mãos. Às vezes você está com a bênção. Eu quero orar por você nesta tarde, repreendendo um espírito maligno chamado preguiça. A preguiça não é de Deus. Não, a preguiça não é de Deus, ela não vem do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus ele trabalhou e no 7º dia ele descansou. Isaías 64, versículo 4 diz que ele é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então Deus é um Deus trabalhador, um Deus que está trabalhando o tempo todo. E nós, servos dele, nós precisamos trabalhar. O Senhor Jesus foi o homem que trabalhava o tempo todo, ele estava trabalhando. Aqui, ali, ele sempre estava trabalhando, subindo no monte, descendo o monte, pregando, curando, libertando, atravessando o rio. Jesus estava sempre trabalhando, estava sempre se movimentando. Isaac também era um homem que se movimentava, que trabalhava. Mas a preguiça, o espírito da preguiça é uma maldição que ela se aloja na vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do homem, da mulher. E eles não conseguem prosperar, a vida fica amarrada. Mas eu quero chamar a sua atenção, que a Bíblia diz que esse homem chamado Isaac, ele prosperou, continuou prosperando e ficou riquíssimo, de forma tal que Abimeleque foi até Isaac e expulsou ele de lá. E disse: sai daqui, porque você está rico e está mais forte do que nós. Então você precisa ir embora, sair daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores.
Isaac, meu querido, quando você semeia a semente, não fique pensando que o preguiçoso ele pensa logo no trabalho que vai dar para semear. O preguiçoso pensa logo no trabalho que vai dar para ele cuidar, para ele colher. Mas Isaac não, ele foi lá, semeou, ele cuidou, e depois ele colheu, e depois ele prosperou, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele comprou bois, ele comprou ovelhas, ele comprou servos, servas, ele se expandiu, aleluia, glórias a Deus, porque a bênção estava sobre a vida de Isaac, mas ele precisava semear aquela semente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta tarde, eu quero orar pela sua vida. Não é normal a preguiça, não. O cansaço é normal, porque este tabernáculo aqui, ele é feito de carne e osso. Ele é físico, ele cansa, mas a preguiça não é normal. Muitas pessoas estão comendo a semente, aí fica de porta em porta. Você não pode se aqueixar. Dizer, não, mas Deus... Não, meu irmão, algum momento Deus ele colocou uma semente na sua mão. Deus ele te deu a semente para você semear. Mas você, por um motivo ou por outro, você não semeou. Mas o que você vai fazer? Deus vai abrir as portas para você. Deus ele vai te dar a semente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele vai te dar semente nesta tarde, ele vai te abençoar de alguma forma. Mas o que Deus vai colocar na sua mão, meu querido, não é para você comer, não é para você vender, não é para você dar, não é para você entregar na mão de ninguém que venha dizendo, traga que eu vou semear por você. Não, não existe isso. A semente é para você semear. Você está buscando uma oportunidade, você quer ser abençoado, você quer prosperar. Por que muitos estão prosperando e você não está prosperando? Aleluia, glórias a Deus, porque Deus ele colocou e você comeu, ou você deu, ou você vendeu, ou você, não sei o que foi que você fez. Por falta de sabedoria ou por preguiça. Mas você pode repreender esta preguiça. A preguiça ela vem. Mas você repreende, está repreendido. Aleluia, glórias a Deus. É que nem os pensamentos malignos. Satanás ele começa a bombardear nossa mente com pensamentos contrários. Com pensamentos pecaminosos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele bombardeia, ele vai bombardeando assim como ele estava bombardeando a mente de Pedro, convencendo Pedro, ele convenceu Pedro e Pedro, ele foi tão convencido que ele olhou para Jesus e disse, mestre, não, isso não vai acontecer contigo de forma nenhuma, Senhor. Mas Jesus olhando para Pedro, ele repreende o diabo, ele repreende Satanás, ele bombardeia. E se você não começar a repreendê-lo, você tem que começar, meu querido, a andar em espírito. Isaac era um homem espiritual, ele andava em espírito. Abimeleque não era um homem do nível espiritual de Isaac. Aquelas pessoas ali não eram espirituais que nem Isaac, não serviam um Deus vivo e fiel, um Deus invisível, porém real. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por isso eles não compreendiam porque que Isaac estava semeando em uma terra seca. Mas eu digo a você o seguinte, Isaac semeou e Deus mandou a chuva e ele colheu 100 por 1. Ele plantava 1 litro e colheu 100 por 1. Ou seja, se fosse no caso 1 litro, 100 por 1. Ele colheu 100 por 1. Ele plantou um saco, colheu 100 sacos. E Isaac semeou muito, porque a fé ela não joga pouco. A fé não é brincadeira. A fé não é esse negócio de... Não, a fé, ela é firme. Aleluia, glórias a Deus. E ali tinha muita terra. Isaac começou a trabalhar e semeou naquele lugar. Mas tome cuidado com os pensamentos contrários que o diabo coloca na sua mente para roubar a sua bênção. Assim como Esaú desprezou a bênção, tem muitos que estão fazendo a mesma coisa.
Tem muitos que estão pedindo a semente. Não, traz aí que eu vou plantar para você. Não vá nessa não, meu querido, a semente é sua. Não dê a sua semente. Não venda a sua semente. Não empreste a sua semente. Não. Se eu chegar para você e falar, me dê a sua semente que eu vou semear por você. Não. A semente é sua. É você que tem que semear. Era Isaac que tinha que semear. Isaac tinha que semear aquela semente. Porque Deus havia prometido para ele. E do mesmo jeito que o Senhor prometeu para Isaac, Ele tem prometido para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por intermédio da sua palavra. Deus de poder e de glória. Deus, Ele tem promessas para você dentro da sua palavra. Deus está prometendo para você nesta tarde que você tem que semear. Ele está prometendo que Ele vai te abençoar. Deus está dizendo que Ele vai te abençoar, mas você precisa semear. Mas se você vendeu, se você deu a semente, quem sabe você está preocupado, porque agora você sabe que você deu a semente, que você emprestou a semente. E às vezes aquela pessoa para quem você emprestou, ela comeu. Aquele para quem você deu, ele comeu. É assim, a maioria faz assim. Você empresta, ele come. Você dá, ele come. Ou você mesmo comeu. Mas Deus, Ele vai abrir portas. Ele vai colocar uma semente na sua mão. Mas agora você precisa semear. Não fique desesperado querendo sair. Não, eu vou para o Egito. Eu vou para tal lugar. Não. Aí é onde você se encontra. Deus, Ele vai prosperar você. Ele vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é fiel. Ele não pode falhar. A fé não falha nunca. Por que a fé não falha? Por que a fé não pode falhar? Por que a fé nunca vai falhar? Porque a fé, ela vem de Deus. E tudo que vem de Deus nunca falha. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Ou seja, Deus nos dá. É um presente que o Senhor nos dá. Dom é presente. O Senhor nos presenteia com a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele sabe que sem fé é impossível agradar a Ele. Então Deus, Ele na sua sabedoria, Ele sabendo que sem fé é impossível agradar a Ele, porque é preciso que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam, na sua sabedoria, Deus, Ele coloca a fé no seu coração. Você não pode dizer, mas eu não tenho fé. Isso é tudo mentira do diabo, porque todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo e todo aquele que veio ao Senhor, todo aquele que se aproxima do Senhor Jesus, ele tem um grau de fé, ou pouco ou muito ele tem um grau de fé. Essa fé precisa ser acrescentada por intermédio da palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nessa tarde o seu coração foi bombardeado. Deus, Ele vai abrir uma porta para você. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar repreendendo em nome do Senhor Jesus o espírito da preguiça, que muitas das vezes está atrapalhando a sua vida. Não fique com vergonha. Não fique com vergonha, porque nesta tarde eu vou repreender este espírito maligno da preguiça e você vai se dispor. Amanhã você vai acordar e você vai ser outra pessoa totalmente diferente, totalmente transformada. Você agora vai ser uma pessoa que vai começar a ver as possibilidades, vai ver as portas abertas, você vai bater, vai procurar no lugar certo. Deus, Ele vai colocar uma semente na sua mão e você vai agora, não vai mais comer, você não vai emprestar, você não vai dar, porque se você comer e você emprestar, quem pegar emprestado vai comer e para quem você der também vai comer. Mas a semente você tem que semear e Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você também, meu amigo, minha amiga, nesta tarde, que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você que quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Eu quero orar por você também, meu querido, meu irmão, minha irmã, nesta tarde. Você que não tem o discernimento de discernir uma mensagem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa discernir as coisas de Deus. A palavra diz que as coisas de Deus são espirituais e são discernidas espiritualmente. Os espirituais discernem bem. E você precisa aprender a discernir as mensagens que Deus, Ele traz por intermédio desta programação para a sua vida, para a igreja, para as vidas das pessoas que nos acompanham por intermédio dessa programação. Eu quero orar por você.
Você, meu amigo, minha amiga, eu vou orar primeiro por aquele que quer aceitar o Senhor Jesus. Você pode levantar a sua mão agora, porque o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, Ele agora vai trabalhar na sua vida e vai te dar uma semente para que você venha semear e sair dessa situação que você está passando. Mas para isso, você precisa entregar o seu coração ao Senhor. Você precisa entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você também. Você pode orar assim comigo, aonde você se encontra aí. Diga: Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida, o meu coração. Diga: Senhor, venha fazer morada em mim. Diga: Jesus, perdoa meus pecados, perdoa as minhas ofensas. Diga: lava-me com teu sangue, purifica-me dos meus pecados com teu sangue. Diga: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, diga: Senhor, a partir de hoje, que eu venha ser cheio do Espírito Santo, que eu venha andar, Senhor, na tua direção, e que eu venha, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ter a visão, a revelação por intermédio da tua palavra, para sair de qualquer situação e de qualquer embaraço que porventura eu esteja ou que eu venha entrar, em nome do Senhor Jesus. Diga: Pai, eu entrego a minha vida a ti, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador, como o meu Redentor. Aleluias e glórias a Deus. Você que aceitou o Senhor Jesus, você precisa procurar uma igreja que realmente pregue a palavra da verdade, porque agora você que aceita o Senhor Jesus, você tem agora o Espírito Santo que está te conduzindo, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, e o mesmo que te convenceu nesta tarde a você entregar o seu coração ao Senhor Jesus, é o mesmo que vai te conduzir para uma igreja que pregue a palavra da verdade. É o mesmo Espírito que vai livrar você de qualquer religião morta, em nome do Senhor Jesus. Você que quer voltar para o Senhor Jesus, ora assim comigo. Diga: Jesus, perdoa meus pecados, tudo aquilo que eu tenho feito, que não tem te agradado. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Eu falhei, pequei, saí da tua presença, mas agora eu quero voltar. Diga: Jesus, me purifica com teu sangue, me lava-me de todos os meus pecados. Diga: Jesus, venha sobre a minha vida, sobre a minha família. Diga: e quebra agora toda maldição que estiver na minha vida me atrapalhando, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, eu repreendo também, Senhor, o espírito da preguiça na vida deste homem, na vida desta mulher. Meu Deus, eu determino agora uma bênção. Meu Deus, coloca uma semente na mão deste homem. Levante a sua mão agora em nome do Senhor Jesus. Coloca uma semente na mão deste homem, na mão desta mulher. Meu Deus, abençoe agora em nome do Senhor Jesus. Porque ele vai pegar esta semente, ela vai pegar esta semente, Senhor. Ela não vai comer, ela não vai emprestar e nem vai dar, ela vai semear esta semente. E ela vai colher 100 por 1, porque o Senhor vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil.